Olá, queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Adalto Araújo e este é o canal Aprofundando nas Escrituras. Hoje nós estamos aqui para apresentar mais algumas obras teológicas, porque esse canal é um canal totalmente bíblico e teológico. E hoje eu vou falar sobre os 31 livros que não podem faltar na tua biblioteca. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações e dê também o seu like. E compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Eu vou começar aqui pelo livro Por que tarda o pleno avivamento? Esse livro, lançado aí pela editora Betânia, esse livro é do Leonardo Ravenhill e não pode faltar na tua biblioteca este livro, Por que tarda o pleno avivamento? Como é um vídeo longo, eu não vou demorar muito apresentando os livros. Eu só estou dando indicação para que você adquira esses 31 livros que não podem faltar na tua biblioteca. Aqui eu quero apresentar para você o manual do superintendente da escola dominical, escrito aí pelo Cláudio Honor de Andrade, lançado aí pela CPAD. O manual do superintendente da escola dominical. Quero apresentar também para você o manual de cerimônias. Manual de cerimônias, lançado também pela CPAD, não pode faltar. É um livro do Timóteo Ramos de Oliveira, Manual de cerimônia, como celebrar um casamento, como celebrar um culto fúnebre. Então está aqui no Manual de Cerimônias em capa dura, lançado aí pela editora CPAD. Quero apresentar também para você Oração, a chave do avivamento, os segredos do crescimento extraordinário da maior igreja do mundo. Poyog Chu é um dos escritores aí deste pequeno livro, mas que tem um conteúdo muito importante, um conteúdo brilhante, falando acerca da oração, que é a chave do avivamento. Você quer um avivamento para a tua igreja? Você precisa ler a Bíblia e também ler esse livro. Quero apresentar também um livro do pastor Osiel Gomes, Mais Palavra, Menos Emocionalismo. É um livreto também lançado aí pela editora CPAD. Mais palavra, menos emocionalismo. Se você que prega ler esse livro, você vai entender o real sentido da pregação. Mais palavra e menos emocionalismo não pode faltar. Outro livro que não pode faltar é A Língua, Domando esta Fera. O destino da nossa alma é determinado por aquilo que falamos. É um livro do pastor Josué Gonçalves, lançado aí pela editora Mensagem para Todos. Você vai encontrar esse livro no site da Família e Graça. Então não pode faltar aí A Língua Domando esta Fera, do pastor Josué Gonçalves. Outro livro que não pode faltar na tua biblioteca é Como Preparar Mensagens Bíblicas, de James Braga. É um livro lançado aí pela editora Vida. Esse livro não pode faltar na tua biblioteca, Como Preparar Mensagens Bíblicas, porque esse livro vai ensinar você, pregador, a você, obreiro, que dirige igreja, que pastoreia igreja, a preparar uma mensagem bíblica, preparar um sermão. E aí ele vai descrever aqui o sermão expositivo, sermão textual, e ele vai falar dos principais tipos de sermão e vai ensinar como você preparar uma mensagem bíblica. Não pode faltar aí na tua biblioteca. Outro livro que não pode faltar é A Bíblia através dos séculos. A Bíblia através dos séculos é um livro do pastor Antônio Gilberto. A história e formação do livro dos livros. Esse livro está em uma nova capa e ele não pode faltar na tua biblioteca. Quero apresentar também
É o livro Entendes o que Lês? Um guia para entender a Bíblia com auxílio da exegese e da hermenêutica. Tem como um dos escritores Gordon Fee, e esse livro não pode faltar na tua biblioteca. Entendes o que lês? Outro livro que eu quero te apresentar, ainda na área da hermenêutica, é um livro do pastor Severino Pedro da Silva, Homilética, o Pregador e o Sermão, lançado aí pela editora CPAD. Esse livro não pode faltar, porque ele vai tratar de um assunto muito importante que é homilética, o pregador e o sermão. Outro livro ainda na área da hermenêutica, que não pode faltar na tua biblioteca, é Guia Básico para a Interpretação da Bíblia, interpretando conforme as regras. É um livro também lançado aí pela CPAD e não pode faltar. Ainda falando de hermenêutica, esse livro, Hermenêutica Fácil e Descomplicada, do autor Ezra Costa Bento, Como Interpretar a Bíblia de Maneira Prática e Eficaz. Esse livro também lançado pela CPAD. Esse livro não pode faltar na tua biblioteca e nos teus estudos. Ainda tratando de hermenêutica, Os Perigos da Interpretação Bíblica, de A. Carson, lançado aí pela editora Vida Nova. Esse livro também não pode faltar na tua biblioteca. Ainda em hermenêutica, nós temos aqui um livro Interpretando as Narrativas Bíblicas, lançado aí pela editora Santorini. Esse livro é do pastor Altair Germano. Não pode faltar também na tua biblioteca um livro que ensina a interpretar as narrativas bíblicas. Esse livro também não pode faltar, que é Crítica Textual do Novo Testamento, um livro do Wilson Paroski, lançado aí também pela editora Vida Nova. Crítica Textual do Novo Testamento. Esse livro também não pode faltar na tua biblioteca. Tratando de geografia bíblica, a geografia da Terra Santa é uma das maneiras mais emocionantes de se entender a história sagrada, do pastor Cláudio Honor de Andrade. Geografia bíblica. Interessante, ao você ler a Bíblia ou preparar um sermão, você entender de onde o escritor está escrevendo, qual a área que o escritor ou que a história está narrando, qual a área geográfica em que esse escritor está, em que esse personagem bíblico que você vai pregar está, por onde ele andou, por onde ele passou. E para que você entenda isso, é interessante você ler esse livro, Geografia Bíblica, do pastor Cláudio Honor de Andrade, lançado aí pela editora CPAD. Outro livro que não pode faltar na tua biblioteca é Manual da Escola Dominical, do pastor Antônio Gilberto. O curso de treinamento para professores iniciantes e de atualização. Esse livro não pode faltar, o Manual da Escola Dominical. Não pode faltar aí a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Não pode faltar a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Eu estou aqui com o meu, capa dura, mas tem também a capa brochura. Não pode faltar, porque aqui está contido a nossa declaração de fé, aquilo que nós professamos e aquilo que a Assembleia de Deus crê. Então não pode faltar aí na tua biblioteca. Uma teologia sistemática, conhecendo a doutrina da Bíblia, de Mike Pirman, não pode faltar, lançado aí pela editora Vida. É uma teologia sistemática, onde vai tratar sobre doutrinas bíblicas. Então também não pode faltar na biblioteca. Esse livreto, A Prática do Evangelismo Pessoal, a maravilhosa tarefa de ser pescador de homens, do pastor Antônio Gilberto. É um livretinho lançado pela CPAD, mas um livreto muito importante, que fala muita coisa, escrito aí pelo nosso mestre em memória, Antônio Gilberto. Ainda falando de evangelismo, não pode faltar o Manual de Evangelismo, Aprendendo a Ganhar Almas para Cristo,
do pastor Valdir Bícego, também lançado pela editora CPAD. Não pode faltar aí na tua estante. Falando sobre liderança, John Maxwell, 5 níveis da liderança, passos comprovados para maximizar seu potencial. Esse livro do John Maxwell, que é um expert na área de liderança, não pode faltar na tua estante. Outro livro que não pode faltar é Erros que os Pregadores Devem Evitar, do pastor Ciro Sanches Zibordi. E Mais Erros que os Pregadores Devem Evitar. Pastor Ciro lançou esse livro, Erros que os Pregadores Devem Evitar, e depois ele lança Mais Erros que os Pregadores Devem Evitar. Todo pregador, ele precisa ler esses livros do pastor Ciro Sanches Zibordi. Outro livro que não pode faltar na tua biblioteca é a Pequena Enciclopédia Bíblica, Dicionário, Concordância, Chave Bíblica e Atlas Bíblico. Orlando Boyer, Pequena Enciclopédia Bíblica, não pode faltar. Outro livro que não pode faltar em tua biblioteca é o livro Heróis da Fé. 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo, de Orlando Boyer. Não pode faltar esse livro. Você vai ler histórias aqui nesse livro que você vai chorar, que você vai sentir a presença de Deus. Homens que doaram as suas vidas por amor do Evangelho. Outro livro que não pode faltar na tua biblioteca é A História dos Hinos que Amamos, do pastor Silas Daniel. Esse livro conta a história de alguns hinos da nossa harpa cristã, do nosso hinário, e histórias marcantes. Não pode faltar na estante do estudioso da Bíblia. Outro livro que não pode faltar é a História do Movimento Pentecostal no Brasil. O caminho do pentecostalismo brasileiro até os dias de hoje. Israel de Araújo. História do movimento pentecostal no Brasil. Você que é pentecostal, você precisa entender a história do movimento pentecostal no Brasil, e a história está nesse livro contada aí pelo pastor Israel de Araújo, um livro também lançado pela CPAD. Outro livro que não pode faltar é Guia Básico do Obreiro, dos principais assuntos para o trabalho ministerial, de José Vasconcelos, também lançado pela CPAD. Outro livro que não pode faltar é O Pregador Eficaz, do pastor Elienay Cabral. Como saber se a mensagem que você prega está alcançando seus objetivos. Então, o pregador eficaz não pode faltar. E por último, eu tenho aqui o livro do pastor Antônio Gilberto, Verdades Pentecostais. Como obter e manter um genuíno avivamento pentecostal nos dias de hoje. Verdades Pentecostais, do pastor Antônio Gilberto. Queridos, esses livros, eles não podem faltar na tua estante. Você precisa ler esses livros, porque eles têm muita coisa a nos dizer. Se você gostou desse vídeo, vai dando aí o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo com os teus amigos. Deus abençoe, fica na paz e um abraço.